noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este é o último programa do mês de março, em que por aqui passaram apenas dirigentes sindicais de diversas categorias. E hoje a gente tem aqui com a gente a presença de uma dirigente que tem o coração batendo muito forte lá na região norte. Ela que é agricultora familiar, começou sua militância nas comunidades eclesiais de base e nos sindicatos de trabalhadores rurais desde 2003 e está na Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Ela é pioneira também em muitas coisas. Ela foi a primeira pessoa a ocupar a Secretaria de Meio Ambiente da Central e hoje ocupa o cargo de secretária-geral, sendo a primeira mulher a fazê-lo. Nós recebemos aqui hoje Carmen Foro. Carmen, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço, nesse mês tão importante de luta, poder falar ao DIEESE, a companheiros e companheiras tão importantes aí da área de ciência e tecnologia e que estão sempre construindo caminhos e possibilidades da gente conversar e expressar tudo o que pensamos, o que acreditamos e o que lutamos. Obrigada. Então vamos começar já com uma perguntinha, que é uma perguntinha que marca demais nós mulheres. A violência ela é uma epidemia contra a mulher no país. A violência doméstica e o feminicídio atinge mulheres de toda cor e de toda classe social. No entanto, as mulheres do campo parece que estão sujeitas ainda a outro tipo de violência. Adiciona-se a que a gente já conhece um outro tipo. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, entre 2011 e 2020, nós tivemos no país 77 tentativas e 37 assassinatos de mulheres envolvidas em conflitos, seja conflitos pela terra ou conflitos socioambientais. Carmen, a pergunta é a seguinte: existe, ao seu ver, alguma especificidade na luta das mulheres no campo, além das questões de gênero também colocadas para as mulheres das zonas urbanas? No caso da violência doméstica e as trabalhadoras rurais, ela é uma violência invisível, muito envolvida na cultura do campo também, do papel das mulheres. Além disso, a violência doméstica, que acontece muitas das vezes nas cidades, elas estão longe de parecer com o que acontece no interior. É trágico ver os assassinatos de mulheres no interior que não vira notícia. As mulheres são esquartejadas, jogadas no rio, e muitas das vezes não vira notícia. Não vira algo tão importante nos noticiários, por inúmeras razões. Por ausência de instrumento público, né? Delegacia da Mulher, por ausência de uma comunicação que muitas das vezes oculta essas questões ou até normaliza. No que diz respeito ao assassinato no campo, eu lembro que em 2011 nós começávamos a perceber o quanto mulheres estavam sendo assassinadas no campo. Tudo em função de conflito agrário, de conflito ambiental, de conflito pela água, porque historicamente as mulheres sempre foram guardiãs das sementes, guardiãs da floresta, guardiãs da água, guardiãs da própria terra enquanto produção. E se você olhar as mulheres nessa perspectiva, independentemente da região que elas estão, elas acabam segurando todo esse processo de produção de alimentos. Então, ao falar de violência com as mulheres do campo, nós podemos ver um conjunto de questões, né, que tem a ver com a estrutura do país, a visão com que o governo tem em relação ao campo, que carece de infraestrutura, que carece de delegacias da mulher, de políticas públicas, em vários aspectos, e isso, para mim, é uma grave violência que acontece conosco. Carmen, agora a gente vai fechar o nosso primeiro bloco. O Giro Sindical volta já.
Estamos de volta com o Giro Sindical e este Giro Sindical recebe a agricultora e dirigente sindical Carmen Foro. Carmen, a gente teve uma reforma da Previdência em 2019 que penalizou especialmente as mulheres. A proposta original, especialmente com relação às mulheres do campo, ela era um pacote de maldades infinita. Houve algumas modificações, houve alguma melhoria, mas ainda assim a mulher trabalhadora rural foi muito penalizada. Conta pra gente como foi a luta das trabalhadoras rurais e ainda se já é possível fazer algum balanço da reforma efetivamente aprovada naquele ano fatídico de 2019. Então, ainda que nós tenhamos tido algumas vitórias, né, no final da história, a reforma da Previdência, que tentava retirar conquistas muito importantes nossas, ela tem dificultado a nossa vida. O não funcionamento do INSS, as exigências para garantir a nossa aposentadoria, quer dizer, por mais que a gente não tenha tido perdido no quesito idade, o INSS tem promovido verdadeira dificuldade à nossa vida, né? E aí eu acho que é muito importante alguns temas que foram tratados durante a reforma da Previdência, que dizia a respeito à idade, dizia a respeito ao nosso papel no campo, a alegação de que a gente não produzia ou que a gente não produz, foram compensadas a nossa conquista, recompensada do ponto de vista maldosamente nessas dificuldades que eu coloquei aí em relação ao INSS, né? E tem uma questão que eu considero muito forte neste processo aí da reforma da Previdência, o fato da gente perder o direito de não ter a aposentadoria e a pensão. Mas que escolha nós temos se 90% de quem se aposenta na agricultura familiar hoje no Brasil recebe um salário mínimo? E se a pensão é de um salário mínimo? Que escolha nós temos de valor maior se a aposentadoria rural, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, em especial das mulheres, se só é um salário mínimo? Não cabe para nós esta penalidade, este enxugamento da máquina, porque é chegar ao fim da vida com 2 salários mínimos, um de pensão e um do seu direito acumulado. Sem levar em conta, obviamente, que o INSS não reconhece, a Previdência não reconhece, assim como na cidade, mas falar do campo, o papel que nós temos no processo de produção e reprodução, que se misturam e nos causam uma série de dificuldades nesta questão da aposentadoria, né? Então, nós estamos desprotegidos e desprotegidas, as mulheres muito menos protegidas com essa reforma da Previdência. Nós só nos mantivemos no regime geral da Previdência Social e não fomos largados ao léu por conta das lutas que nós fizemos, porque nós realizamos quase 3.000 audiências públicas nos municípios, nas federações, nos estados e a CONTAG em nível nacional, porque nós fizemos um cerca geral aos parlamentares para que reconhecessem que retirar e aumentar 5 anos na idade a nossa estada na Previdência Social era uma grande injustiça. E falando em lutas, vamos falar aqui um pouquinho da Marcha das Margaridas. Esse nome, Margaridas, né, homenageia a trabalhadora rural Margarida Alves, assassinada em 1983 na Paraíba, sem punição de mandantes e de executores. A marcha está completando 22 anos e você participa dela desde as primeiras edições. Conta um pouquinho para a gente sobre, tendo passado já mais de 2 décadas, se você assistiu mais retrocessos ou mais avanços
de conquistas efetivas para as trabalhadoras rurais. E ainda, acho que uma coisa super importante, Carmen, é a gente ter essa oportunidade de aqui dizer para um público que é majoritariamente urbano qual é a pauta da mulher do campo. Então, a marcha, ela é um movimento de mulheres do campo, protagonizada por mulheres do campo, mas que tem tido, ao longo de sua história, uma participação importante, solidária e comprometida de muitas mulheres que são da cidade. Ao longo do tempo, nós fomos construindo uma ideia da Marcha das Margaridas, que começou com essa ideia de uma Marcha das Mulheres do Campo, que se ampliou para a floresta e para as águas. Então, a Marcha das Margaridas, e o debate que nós fazemos e a agenda que nós construímos é uma agenda de desenvolvimento para o país. Mulheres vindo de todos os lugares, que se articulam e se conectam, majoritariamente protagonizada pelas mulheres do campo, da floresta e das águas, se juntam e entendem que é preciso ter conexão com a cidade, que é preciso ter políticas públicas para enfrentar a desigualdade, que nós somos detentoras de um poder fantástico, que é o poder de produzir comida para os brasileiros e as brasileiras, e que nós queremos produzir comida, cultura, história, e nós queremos produzir tudo isso de forma a questionar este modelo com pacotes de veneno, este modelo que prejudica a saúde da população do campo da cidade, e tem sido este o caminho que nós temos trilhado. Agora, eu normalmente não uso a expressão edição da marcha, porque edição é algo que você produz a primeira, a segunda e a terceira edição. Nesses 22 anos, nós tivemos marchas que foram muito diferentes umas das outras. No ano de 2000, por exemplo, nós entregamos uma pauta ao Estado brasileiro e não tivemos nenhum retorno. Em 2013, nós começamos um processo de diálogo com o Estado sobre a situação de pobreza, de violência e de um projeto que não nos proporciona saúde, felicidade no campo, vivência digna no campo. Nós apresentamos ao governo Lula. E, a partir daí, nós fomos construindo um processo muito rico de reflexão e de construção mesmo de políticas públicas. A pauta da marcha, ela não é uma pauta que chega, que tem um número quantitativo, ela quer debater a concepção de desenvolvimento. E como nós, mulheres, estamos nessa concepção de desenvolvimento. E, a partir de 2003, nós fomos construindo a ideia de crescimento desse debate, mas fomos construindo a ideia também de construir políticas públicas. E, então, 2003 foi uma espécie de laboratório de construção de políticas públicas muito importante para o Brasil. 2007, no governo do presidente Lula, nós começamos a colher muito do que nós plantamos, como a titularidade da terra em conjunto, como programas voltados para construir a política de educação do campo, a política de saúde para a população do campo, a necessidade das mulheres terem documentação civil e documentação pessoal, né? Identidade. Naquela época tinha um dado importante, que existiam 12 milhões de mulheres que não tinham documentos civis e trabalhistas. Então, nós construímos um grande programa nacional de documentação da trabalhadora rural. Tinham muito poucas mulheres que tinham terras em seus nomes. E isso é promover a autonomia para as mulheres, porque quando os homens separavam, a terra não era delas. Então, é importante para garantir a aposentadoria, é importante para garantir crédito, é importante para fortalecer a sua própria autonomia enquanto cidadã. Então, eu estou dando exemplos de políticas que nós viemos construindo. Em 2011, nós produzimos uma pauta e tivemos um retorno fantástico quando a presidenta Dilma foi eleita. Programa Nacional de Agroecologia. Tem ideia do que isso possa significar? A nossa contraposição ao modelo agrícola com base em veneno, com base em produzir para exportar, enquanto nós estamos preocupadas com a produção para alimentar e preocupadas com a alimentação das pessoas e o quanto que isso pode reverberar em doenças se não tiver uma alimentação adequada. Como nós vamos enfrentar a fome
e a própria autonomia econômica como um passo fundamental para a libertação destas sujeitas políticas. Então, assim, cada marcha teve sua grandiosidade, como a marcha de 2015 teve uma grandiosidade na perspectiva da resistência, a gente vendo a nossa primeira mulher eleita sendo retirada a fórceps do governo. Então, foi uma marcha de resistência, como em 2019. Então, nós estamos há um bom tempo resistindo, questionando, se colocando contrário a esse modelo de desenvolvimento que gera fome, morte, violência, não autonomia. Então, sempre que falo da marcha, eu sinto uma alegria muito grande, porque ela é parte da minha vida. E já já voltamos para o terceiro bloco. O Giro Sindical volta já já. Carmen, recentemente você deu uma declaração muito intrigante no contexto de uma caravana que percorre o Rio Tocantins, denunciando uma série de estragos que podem vir a se efetivar nesta bacia hidrográfica, caso seja aprovado um projeto, que é o projeto da hidrovia. Você disse, abre aspas, exatamente o seguinte: empregos muito poucos, estragos muito grandes. Este modelo, o modelo extrativista, ele segue ditando os rumos da região norte do país e ele segue amparado numa ideia de que vai trazer o desenvolvimento e que é necessário porque sustenta a pauta de exportações do país. Você já deixou claro em diversas oportunidades, e mesmo ao longo dessa nossa conversa, que você tem críticas a esse modelo de desenvolvimento. A pergunta é: quais são as alternativas ou a alternativa que você defende ao modelo que nós temos vigente hoje? Então, falando aqui do coração da Amazônia, do estado do Pará, e aqui do norte, posso te dizer que o Pará é um dos lugares que estão planejados os maiores empreendimentos, que não são extrativistas do ponto de vista de como os amazônidas vivem secularmente. Eles são empreendimentos capitalistas e expropriadores. Eu estou falando das grandes obras que estão acontecendo e planejadas para a Amazônia. E aí, a caravana, ela teve um símbolo muito importante, que é o símbolo de dizer que na Amazônia toda tem grandes projetos sendo pensados, aí é na área de mineração, é na área da extração de madeira, é na área de a forma como eles utilizam a floresta, tendo fogo criminoso na floresta, as hidrovias, as ferrovias. E aí eu acho que é bom destacar isso, que a hidrovia Araguaia-Tocantins, que foi a razão da nossa caravana, ela expressa em uma viagem o que acontece no conjunto da Amazônia, né? Como essas obras são construídas? Elas são vendidas como ideias máximas de desenvolvimento para o local, mas a sua execução não respeita a existência de vidas humanas naquele lugar. A hidrovia Araguaia-Tocantins, por exemplo, vai ter menos de 200 empregos no seu período de construção. Ela vai implodir 43 quilômetros de pedral. Imaginem que lindo é tudo isso. Vai ser implodida para passar uma barcaça cheia de minérios e soja. Com esta implosão, acaba e arrasa tudo que vai ter no fundo do rio. Não haverá mais pescado. Então, é pensar apenas no lucro. Passar as barcaças cheias de soja, de minério, vindo do Mato Grosso, principalmente soja, para parar num porto como Barcarena e mandar para a Europa e para a Ásia toda essa produção. Por que é que eles querem fazer uma hidrovia? Porque é o caminho mais barato, portanto, terá muito mais lucro para quem tem que transportar essa soja.
Qual é a quantidade de empregos? É exatamente isso que eu lhe falei. E temporário. Não são fixos. É só um período da obra. Só que não olham a vida das pessoas. Nós temos as consequências do que foi a construção da hidrelétrica de Tucuruí, que na década de 70 produziu energia para mandar para o Sudeste, para mandar para Albrás, ao norte, em Barcarena, e o Linhão passava por cima da nossa cabeça e demorou 20 anos para ter energia na nossa região. Foi preciso o presidente Lula reconhecer que fomos impactados e fazer um programa de eletrificação. Teve problema no pescado, na redução do tamanho do rio, secou o rio, morreram muitos igarapés. Tivemos problemas inúmeros, mas demorou 20 anos para termos energia de Tucuruí. Então, eu tenho dito que não é que nós sejamos contra o desenvolvimento, mas desenvolvimento para quem? Para o grande capital, para nós nada. Não é que nós sejamos contra esses empreendimentos, mas é que ele é preciso ser visto, tratado e respeitado, que lá mora gente, mora muita gente. O que é que nós queremos? Nós queremos apresentar alternativa, com hidrovia e sem hidrovia, de desenvolvimento para a nossa região. Muito bem, Carmen, a gente vai finalizando aqui o nosso programa, mas não podia deixar de ter uma perguntinha que diz muito sobre a sua trajetória e diz muito sobre todas nós mulheres. O Brasil passa vergonha quando o assunto é participação das mulheres na política. Hoje nós temos no Congresso Nacional 15% de mulheres, no Senado menos do que isso, 12,4% de mulheres, e na América Latina nós estamos na frente apenas do Haiti, segundo um ranking produzido pela União Interparlamentar, que é uma organização internacional que estuda, averigua e difunde esses dados. Considerando a sua trajetória, considerando que parece bastante evidente que manter as conquistas, fazer as conquistas e depois manter essas conquistas é uma tarefa que exige com que a mulher participe dos espaços de decisão mesmo, como a gente amplia essa participação? É preciso ter um investimento para garantir que a maioria da sociedade esteja representada nos espaços de poder e decisão. Nós fomos evoluindo do ponto de vista legal, né? Desde ter conquistado a reserva de 30% de mulheres a serem candidatas, a ter destinado valor de, no mínimo, 30% para mulheres que concorrem às eleições. As últimas eleições municipais apresentaram um crescimento tanto nas candidaturas quanto na eleição. Mas eu considero absolutamente insuficiente, porque o que venho da discussão de cota mínima, de paridade no interior do movimento sindical, parece que se estabelece um limite sempre. Quer dizer, você pode gastar mais do que 30% com as mulheres nas eleições, não pode? Nada proíbe. Mas a guerra ainda é que é contadinho, só 30%. O que se diz que tem que, no mínimo, 30%, vira no máximo 30%. Então, eu sou defensora da ideia de maior investimento nas mulheres para ocupar, nas condições para as mulheres ocuparem esses espaços na política, todas as políticas, desde o movimento sindical até a política partidária, até a ocupação de espaços estratégicos. E eu penso que o Brasil não se escapará desta situação se não fizer investimento tipo listas alternadas, para poder avançar mais rápido. Então, é preciso haver investimentos se a gente quer mudar a cara do país. Investimento financeiro, investimento político, mudança de leis e mudança de comportamento da sociedade. E eu espero que nós tenhamos a possibilidade de fazer uma profunda reforma política que nos dê a chance de sermos maioria e, no mínimo, termos igualdade de participação nos espaços que decidem a vida da população. Apostarmos em candidaturas coletivas, que é algo que me emociona muito, e apostarmos que
ser feminista não é um problema, é uma solução. Te agradeço demais. Eu sou Renata Belzunces, apresentei mais um Giro Sindical e te passo para você se despedir aqui do nosso público. Então, Renata, eu estou feliz de estar aqui, muito obrigada pela consideração, feliz de compartilhar meus sonhos, de compartilhar minhas lutas e de continuar sendo uma pessoa que acredita que nós viraremos este jogo. E eu sempre digo, não é para a minha contemporaneidade, talvez, as mudanças. Mas se não for agora que nós façamos a nossa parte, nós não deixaremos um legado e uma herança positiva às nossas filhas, às nossas netas e às nossas bisnetas. Então, que elas possam, no futuro, ter vidas melhores. Não passem pelo que nós passamos, que elas possam ser livres, livres, sempre. Obrigada, Carme. Tchau, tchau. Seguimos.